Esta semana, João Miguel Tavares declara-se intolerante para com a tolerância de ponto. Pedro Mexia sente-se tático por causa de certas opções de voto em França e no Reino Unido. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se centenário. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana marcada pelas comemorações do 25 de Abril e pelos primeiros 100 dias da presidência de Donald Trump, que se assinalam precisamente neste sábado, vamos falar disso mais daqui a pouco, neste Governo Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Tempo. Para o fazer andar mais depressa ou mais devagar, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, eu queria mais depressa porque eu estou muito ansioso para ver o desfecho deste folhetim, vamos chamar-lhe assim. Sim, quer falar da decisão da Procuradoria-Geral da República de dar mais tempo, outra vez, sim, aos investigadores do processo que envolve José Sócrates. Exatamente. Parece-lhe uma decisão justificada? Parece-me exasperante, porque isto parece aquelas telenovelas quando aquilo se percebe que o público está a gostar, eles dizem, faz aí mais 50 episódios porque eles aguentam. Já avançavam para a nova temporada. Pois, exatamente, eu quero nunca mais, eu quero o desfecho. E no outro dia estava a falar com o João Miguel Tavares e ele próprio me disse, eu próprio quero que haja um desfecho no caso de José Sócrates, em que o Ministério, ou em que haja um desfecho final, em que o Sócrates ou lhe atribui uma pena pesada, ou uma pena leve, mas não qualquer coisa. Faça qualquer coisa, disse o João Miguel, e bem. Ora bem, a data limite para que haja uma acusação formal ainda não foi estabelecida desta vez. Está dependente agora de uma resposta das autoridades suíças. Exato. A 2 pedidos de informação que ainda não chegaram e que ainda não obtiveram resposta. A partir do momento em que os suíços responderem, os investigadores têm mais 3 meses para concluir o processo. Portanto, é um prazo de tempo indefinido, mais 3 meses. Exato. Parece aquilo do dia de São Nunca à tarde. O à tarde já não interessa, mas eles ainda põem à tarde. E portanto, eu percebo a dificuldade. Atenção, não me interpretem mal, eu percebo a dificuldade, porque há, por exemplo, isto das cartas rogatórias chama grande chatice. Ainda por cima... Estou a rogar não é um pedido deviam ter encarecidamente. Sim, deviam ter rogado se calhar um bocadinho mais cedo. Mas estes sabichões que abrem contas na Suíça e tal, depois também contam com isto, não é? Que cartas rogatórias nunca mais chegam, os suíços também borrifam-se na resposta e tal. No caso, a carta rogatória dos arguidos não dá autorização para o autorização. No caso, Henrique Granadeiro, que não dá autorização para que se saiba o que é que aconteceu com o dinheiro que tem numa conta da Suíça. Que é uma maneira interessante de responder à justiça, não é? Então, quem é? É a polícia. Não abro. É um direito inalienável do cidadão. Exatamente. Mas irrita, não é? Está uma pessoa aqui ansiosa pelo desfecho e não consegue, porque agora é X mais 3 meses. E X ninguém sabe o que é. Despachem-se. Os advogados de José Sócrates também não gostaram da decisão, mas parece-me que foi por outros motivos. Eles também não gostam de nada. Dizem que a decisão é ilegal e passaram ao ataque agora contra Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que o Poder Judicial não está a funcionar com regularidade. Se fosse conselheiro do Presidente da República, aconselhava-o a ignorar este ataque ou a pronunciar-se sobre ele, João Miguel Tavares? Não, aconselhava a ignorar. Eu ainda aqui a semana passada estive a gozar com o Sr. Presidente da República, com muito respeitinho, pelo facto de ele ter saído apressadamente para ir ver a queda de uma avionete. E João Araújo, o advogado de José Sócrates, viu essa intervenção aqui e achou que era boa ideia pegar nesse mote. Exatamente. Mas o que eu queria aqui deixar bem claro é que responder a João Araújo ainda está abaixo de sair para ver a queda de uma avionete. Já agora deixa-me aqui dizer, o João Araújo, naquele estilo irónico que lhe é conhecido, diz que se fosse uma avioneta que caísse,
ao pé de um supermercado. Isso era um assunto do Sr. Presidente. Agora, uma instituição tão vital como a Justiça que não funciona, isso já é um fait-divers. Não, pois não. Mas responder a João Araújo era a mesma coisa que o Presidente da República ir assistir a um tipo que se furou a roda da bicicleta. Não está acima disso. E, portanto, acho mesmo que o Presidente da República não se deve meter numa coisa dessas. Eu compreendo aquilo que o Ricardo Araújo Pereira está a dizer, mas eu acho que esta é a decisão mais inteligente que a Procuradora pode tomar. Se aquelas cartas rogatórias são consideradas indispensáveis porque está a fazer um inquérito e pelo Ministério Público, então é preciso esperar que elas cheguem. E a partir do momento que esteja tudo reunido, então dá-se mais 3 meses. A Visão fez um trabalho interessante que foi ver, ao longo destes processos todos que têm decorrido, de casos de corrupção, a Visão quanto tem tempo coisas muito boas. Tem coisas muito boas. Mas esta não estava na última página. E então o que eles concluíram, depois de analisarem uma dúzia de processos, é que este nem de perto nem de longe é o que está a demorar mais tempo. Nem nada que se pareça. Está ainda no top 3 dos mais rápidos, por enquanto. O que é daquelas coisas? Eu acho muitas graças a alguns comentadores que toda a gente acha muitas vezes gente de esquerda e muito sensível às injustiças e não querem que haja uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. Mas na prática eles estão-se verdadeiramente nas tintas quando isto bate nos pobres e só acordam quando bate nos ricos. Eu aí não tenho muita pena. O José Sócrates tem à sua disposição meios que o desgraçado do Manel Joaquim, que está, se calhar, há 5 e há 6 anos à espera de uma sentença, não tem. E, portanto, eu lamento imenso. Eu quero é saber o que é que se passou e, portanto, peço que seja investigado com celeridade, mas que não fique nenhuma pedra para levantar. O que não pode acontecer é como no caso Freeport, que depois vêm uns procuradores levantar o braço e dizer ele gostava era ter feito aqui mais 3 ou 4 diligências, mas não me deixaram. Isso é que não pode acontecer. Entretanto, há um novo arguido neste processo, José Paulo Pinto de Sousa. Por aquilo que tem vindo a público, que relevância é que este primo de José Sócrates pode ter para a acusação, Pedro Mexia? Conhecido como o Gordo. Antes disso, Body shaming. Body shaming, cuidado com isso. Pá. Era só para todos sentirmos uma certa empatia. É o contrário disso. Antes disso, deixa-me dizer... Todos somos menos tu. Sabes que eu às vezes Aliás, e há pensar, alguns que estão a deixar de ser. Às vezes ponho-me a pensar, é uma coisa ao que se diz. As tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial marchavam ao som de uma canção que era "O Hitler só tem um tomate". Eles estavam a cantar isso. Isto na Segunda Guerra Mundial era permitido. Hoje seria body shaming. As pessoas diriam que, olha aí, pá, isso assim não. Até porque ele tinha outros problemas. Exatamente. Então, Pedro Mexia, e a propósito do Gordo? Não, antes do Gordo, deixa-me só dizer uma coisa. Há uma coisa que não é um fait-divers, que é o Estado da Justiça. E há outra coisa que não é um fait-divers, que é morrerem 5 pessoas, que morreram na queda da avionete. Não é um fait-divers. O fait-divers é, por exemplo, um advogado dizer a uma jornalista que ela cheira mal. Isso é a definição de um fait-divers. Uma morte de 5 pessoas não é um fait-divers. Pronto, queria só responder a isso porque acho que ele está no seu papel, mas abusou um bocadinho com essa expressão. Quanto ao novo arguido? Quanto ao novo arguido, quer dizer... O 29º? A ser verdade o que se... Parece pela contabilidade. A ser verdade o que apareceu na imprensa, de que ele seria herdeiro se acontecesse alguma coisa ao Carlos Santos Silva, que ele seria também herdeiro de uma das contas, não é? De uma das contas. Como eu disse já da outra vez em que isto veio à bala, é aquela expressão que se usa muito, que é um amigo da família. É claramente é da família toda, porque ele claramente, não só Carlos Santos Silva não é apenas amigo de José Sócrates, é isto ser verdade, mas tem outros primos e outras pessoas próximas. Agora, há aqui uma coisa complicada, que é, ele está em Angola, também seguiu uma carta rogatória para Angola. Estranhamente, Angola não responde, não colabora. É uma coisa que me surpreendeu muito, a falta de cooperação com Angola. E, portanto, são nunca à tarde e Correio de Angola. Portanto, Bom, mas pelo menos agora conseguiram encontrar a morada do senhor, porque ele foi constituído arguido, que esse era o problema. Nem isso encontrava, mas agora encontraram. Bem, ainda temos muito tempo para continuar à espera que o folhetim tenha o seu desfecho. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Tempo. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Nacionalismo Patriótico. Parece-me que há aí um conceito novo. Pois há um conceito novo. E gosta desse contributo do Presidente da República para a ciência política? Não, nem por isso, porque parece uma forma de Marcelo com um L fazer as pazes com Marcelo com 2 L's. A expressão foi usada por Marcelo Rebelo de Sousa no discurso
oficial do 25 de Abril. Aliás, a expressão completa é um nacionalismo patriótico de vocação universal. Ora, isto é uma misturada de conceitos, é como agarrarem em camarão e colocá-lo no cozido à portuguesa. Não faz sentido nenhum. Exatamente, é fusão. Pronto, há quem aprecie a comida de fusão, mas neste caso esta fusão de conceitos ideológicos que historicamente, e Marcelo Rebelo de Sousa, que muitas vezes é gozado a dizer que só se lê as badanas dos livros, mas ainda que lesse só badanas, ele saberia certamente, até pela idade que tem e por aquilo que viveu, e pelos seus antecedentes familiares, históricos, políticos, tudo, que pátria e nação não são conceitos casáveis, muito menos em Portugal. E faz-me um bocadinho confusão esta necessidade de os misturar, sobretudo numa época em que tanto se fala de nacionalismo. E eu não consegui compreender. Quando nós olhamos para o Partido Comunista assume-se como um partido patriótico, mas recusa, obviamente, considerar-se um partido nacionalista. Porque é internacionalista. Claro. Porque é internacionalista. E, por isso, significa que pátria e nação não são conceitos que nós possamos juntar, porque querem realmente dizer coisas diferentes. Enquanto a pátria é o sítio onde nós nascemos e que nós podemos considerar, aliás, até pela sua etimologia, vem de pai e é o sítio onde nós nascemos, onde nascemos os nossos pais, e, portanto, é uma adesão que nós fazemos naturalmente. Não é preciso andar a pressionar ninguém para se sentir patriótico, porque as pessoas são naturalmente patrióticas. Agora, a nação não é uma construção, é uma Sobretudo construção. quando a seleção joga. Sobretudo quando a seleção joga. Mas a nação não, a nação é uma construção. São naturalmente patrióticos. Mas está bem. Não sei bem, mas avança. Daria uma longa discussão. Mas a nação é uma construção, é um bocadinho como o Castelo de São Jorge. Toda a gente está convencida que está ali desde tempo imemoriais, mas não. Aquilo eram só uns calhaus, aquilo foi tudo construído na década de 30 e 40. Não existia o Castelo de São Jorge. E por causa de tudo aquilo que aconteceu no Estado Novo, a nação tem um peso desagradável, porque é a nação que adminha Timor e tudo. Não vale a pena estar a misturar estes dois conceitos nesta altura do campeonato. Não consigo compreender porque é que o Marcelo faz aquilo, além de toda a outra conversa do povo glorioso, parece que é sempre um povo extraordinário, que descobriu os novos mundos. Parem com essa conversa. Parem com essa conversa. Não é a tentativa de insuflar separem as coisas. Atenção, se fosse Cavaco a fazer isto, já havia para aí um grande broá. Não é como quando se falou do Dia da Raça. Mas a Marcelo, pelos vistos, é mais ou menos tudo permitido. E eu gostava que a pátria e a nação continuassem como conceitos separados. Não é por acaso. Eu até fui ver, só por curiosidade, a Constituição da República Portuguesa, a de 76, quantas vezes é que aparece a palavra nação. E a resposta é 0. Nenhuma. Usam 2 vezes a palavra pátria, de resto usam a palavra país. E não é por acaso, é porque nação tem um peso grande e, tendo em conta a história do século XX, incluindo a portuguesa, é um peso feio que se dispensa. Quanto aos discursos do 25 de Abril, este ano, foram bastante menos extremados do que os do ano passado. Vê nisso um sinal de maior paz social, Pedro Mexia? Quanto mais enfadonhos forem, melhor. Não, a sério, não é... É verdade. Ou seja... Mas é uma frase que não se costuma dizer. Eu gosto das coisas bem chatas. Não para eu as ouvir. Mas... Achei que este discurso foi um pouco interessante demais. É uma coisa um bocadinho mais aborrecida, sabe? Parece aquela coisa que se atribui aos chineses, aquele provérbio que diz que vivemos em tempos interessantes e isso é uma maldição. Exato. Sim, é verdade. De facto, não é chinês. Famoso provérbio não é chinês. chinês. Não é chinês. A democracia já está... Mas os chineses imitaram. Tem um igual, mas é mais barato. É de plástico. Mas é mais barato. É mais barato. A democracia está institucionalizada há algum tempo e o facto das pessoas, dos partidos, neste caso, utilizarem muitas vezes estas cerimónias para fazerem discursos sobre a situação política presente, não parece uma boa ideia. Apesar de tudo, supõe-se, pelo menos, que toda a gente está de acordo com o regime em que vivemos e que, portanto, se deve dizer banalidades consensuais nestas datas. Acho que é assim que deve ser. E, portanto, ter sido aborrecido, para mim, é um elogio. Na verdade, muitas vezes utiliza-se, por exemplo, é muito comum utilizar-se as comemorações do 25 de Abril para dizer que o 25 de Abril tinha uma espécie de caderno de encargos que o governo que está em funções não cumpriu. Isso parece-me bastante absurdo, porque há sempre umas pessoas que acham que são os fiscais da democracia e do Abril que se cumpriu ou não cumpriu. Este ano não, foi muito aborrecido, vi 2 minutos, depois vi os resumos e essas coisas. Vi os resumos. Estavam lá os capitães todos, não é? Voltou a paz. Foi pacífico. Finalmente. Estamos felizes e Portugal voltou a ser um país bonito. Só tu é que estás a resmungar. Onde Abril está tudo sossegado.
O Ricardo Araújo Pereira gosta do conceito de nacionalismo patriótico. Não sou grande apreciador, mas... E de discursos Não vais chatos. responder a isso. Não sou grande apreciador. E de mas- discursos chatos. É só dizer patriotismo. Mas eu acho que o Marcelo, apesar de tudo, teve algum cuidado com teve algumas reservas a falar de nacionalismo. Ele pôs algumas reservas quando falou É verdade. sobre isso. E há outra coisa que é o facto de isso ter dito por um presidente que tem um cravo na mão. É certo que não o tinha na lapela, é uma inovação gira, não é? O Cavaco não tinha lado nenhum. Os anteriores tinham na lapela. E o Marcelo tem na mão. Que é uma novidade. Cavaco podia ter no bolso. O Cavaco, eu duvido. O Cavaco, se eu tivesse na mão, a mão começava a fazer aquele borbulhar e a gangrenar logo, como os vampiros com o alho. O cravo é o alho do Cavaco. E é engraçado que o Marcelo tenha... Vá lá, levou o cravo, tinha o cravo na mão. Sim, senhor. Já o ano passado também tinha sido assim. Pois, está bem, eu gosto, ainda bem, é um alívio, não é? Ele mete tudo na mão, não é? Foram 10 É a anos. questão do Marcelo, por isso é que eu digo isso. Ele põe tudo na mão, ao mesmo tempo. Olha que não. Pronto, adiante. O João Miguel Tavares fica então Ministro do Nacionalismo Patriótico. Agora é a altura de o Pedro Mexia se tornar Ministro da Devassa. E como é que se tutela isso, Pedro Mexia? É uma boa pergunta que eu não te sei responder. Passemos à frente. Passar à frente. Não, este assunto... Espreitar pelos buracos da fechadura conta? Eu acho que as pessoas podem espreitar por onde quiserem, mas ninguém tem nada a ver com isso. E neste caso o que acontece foi um livro que nós estamos a falar, que tinha Tem um desenho de um buraco numa fechadura. Desenho de um buraco da fechadura. Nós falámos já nisto na altura. O livro do José António Saraiva, em que ele fala das suas memórias e de conversas com pessoas e que tem algumas referências a aspectos da vida privada e íntima de várias pessoas. Uma das pessoas a quem ele se refere é a Fernanda Câncio, a jornalista Fernanda Câncio, que lhe pôs um processo que conseguiu que o Tribunal da Relação obrigasse à eliminação dos parágrafos que lhe dizem respeito no livro. E agora o Ministério Público retomou esse processo, ou a ideia de que o livro não pode circular com ofensas à vida íntima. O Ministério Público decidiu acusar José António Saraiva de devassa. Sim, exatamente. Portanto, devassa da vida privada. Sendo que há aqui duas coisas de diferente natureza. Uma tem a ver com aquilo a maneira como ele se defendeu, por exemplo, que é uma maneira particularmente infeliz, acho eu. Ele defendeu-se dizendo, primeiro, que é verdade, que não é o ponto. Não é o ponto. Ser verdade ou não é a questão. Depois, para já não sabemos se é verdade. Exato. Não é? Mas mesmo que fosse verdade, não é isso que está em causa. Em segundo lugar, disse que... Aliás, ele, pelo que ele diz, nem pode garantir que seja verdade, porque ele diz que lhe contaram. Ele não diz que testemunhou. Isso então ainda é... Claro, mas isso ainda é pior, porque isso então é uma pessoa pode dizer o que quiser e libertar-se completamente da culpa, não é? Uma pessoa pode espalhar um rumor, por mais ofensivo que seja, Sim. A dizer, isto não sou eu que estou a dizer, isto disseram-me há bocado. Contaram-me que tu és um palermo. Não, mas E é uma nova maneira de no trânsito, se for palermo, dizer, não se faz o pisca ou a pessoa que me contaram que é um filho da... Não dá. E depois a outra resposta tinha a ver com o facto de ser um livro de interesse público, porque é um livro de memórias. Mas admitindo que as memórias de uma figura pública têm interesse público, nem tudo o que ele conta tem interesse público. Por exemplo, há uma página dedicada a uma figura pública, que eu não vou dizer qual é, que punha um supositório e ele apanhou a pôr um supositório. É muito difícil que o conceito de interesse público inclua supositório. É a minha tese. Por outro lado, acho também estranho que tens uma visão muito restrita. Tenho uma visão muito restrita. Por outro lado, também é muito estranho que tenha que se chegar aos tribunais. Ou seja, isto podia ser evidente. Eu acho que eu sou muito restritivo sobre a intervenção dos tribunais nesta matéria, mas realmente, supostamente os tribunais não precisavam de fazer aquilo que é evidente para as pessoas. Quando isso não é evidente, não sei. Eu não gosto da ideia dos tribunais a intervirem nesta matéria,
mas de facto percebo pelas pessoas que são visadas que recorram aos tribunais. E o João Miguel Tavares, o que acha da argumentação de José António Saraiva? Não. Que em tempo já o considerou o cronista com mais proeminência. A maneira como um elogio, na verdade, é uma ofensa. Claro. E sabes que, mas atenção. Mas é um facto. É um facto e, mais do que isso, eu sou dos poucos que acho José António Saraiva mais interessante do que muitas vezes vem. José António Saraiva é constantemente gozado pelos textos que escreve sobre os homossexuais que viu no Chiado e tal. Mas eu acho... Trabalheira. E sobre depilação e outras coisas que tais. E ele, de facto, faz umas crónicas bem absurdas, mas as crónicas políticas dele, exatamente porque ele parece que está num planeta distante, tem essa frescura de quem vê as coisas de uma maneira muito original. Interessantíssima de elogiar alguém. Não, eu sei. Mas enfim, e portanto, isto tudo para dizer, se calhar esta mesa, sou quem acha o José António Saraiva como cronista mais interessante. Agora, é muito difícil defendê-lo neste caso. Não só... Não é por tratar da Fernanda Câncio. A Fernanda Câncio é a minha amiga, eu gosto sempre de dizer isso quando se misturam interesses pessoais. Ela é minha amiga, mas nós tivemos muitas discussões já em relação àquilo que é o seu entendimento da proteção da vida privada, que ela tem uma visão muito forte desse tipo de restrições, e eu acho que muitas vezes o interesse público sobrepõe-se à questão da vida privada, e no caso da relação dela com o antigo primeiro-ministro, isso parecia-me evidente, e portanto nós aí temos uma visão... No caso do livro parece evidente que não tem... É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. No caso específico deste livro, esse é o grande problema, é que não se percebe qual é o interesse público da história que o José António Saraiva conta sobre a Fernanda. Nenhum. Viu umas fotos e tal. Aquilo não tem interesse nenhum. Aquilo serve o quê? Serve para quê? E, portanto, a partir do momento que não se vislumbra um interesse público, é muito difícil estar a defender essa violação da intimidade de uma pessoa. Se lhe acontecesse um episódio semelhante, Ricardo Araújo Pereira, se alguém publicasse factos íntimos da sua vida sem a sua autorização, recorreria aos tribunais? Estou farto de recorrer. Estou fartinho de recorrer. Fotografo uma casa para mostrar onde é que eu vivo e não sei o quê. E eu recorro aos tribunais, com certeza que recorro. É a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ainda bem que faz essa pergunta, Constança, porque não há festa nem festança. Exato. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque de facto, eu já tive a oportunidade de dizer isso, quando há de facto alguns valores que se sobrepõem, por exemplo, ao da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem os limites essa é a questão principal, é que o nosso entendimento aqui, digo o nosso porque normalmente temos concordado nesse ponto, o nosso entendimento em relação à liberdade de expressão é muito mais, digamos, liberal, muito mais lato do que aparentemente é o ambiente geral. Mas... Sendo que as pessoas que discordam em geral de quem está a defender a liberdade de expressão agitam sempre o fantasma de que a liberdade de expressão não pode ser absoluta, e ninguém defende que... Com certeza, claro. Não há ninguém, claro. Nunca vi ninguém, nem em conversa, nem em textos teóricos, a dizer que a liberdade de expressão é absoluta. Seria absurdo. A questão neste caso é que, normalmente, proteger a privacidade é proteger a liberdade de expressão. Uhum. É isso que normalmente as pessoas falham, e isso é muito curioso, por exemplo, nos processos que eu costumo interpor, é que as pessoas não percebem isso. Que proteger a privacidade é proteger a liberdade de expressão por uma razão muito simples. É porque a expectativa da privacidade interfere com aquilo que a maneira como a gente se comporta. A ideia de termos uma sociedade em que as pessoas vivem em casas de vidro, em que tudo é público, evidentemente oprime a liberdade de expressão. Só um idiota é que se comporta em privado como se comporta em público. Eu não conheço ninguém que faça isso, a não ser que seja doente. É óbvio, ninguém fala com um amigo em privado como falaria que se estivesse em público. Agora, neste caso concreto, esta questão, para os dois lados, quer para a queixosa, que é mais uma daquelas pessoas cujo nome é uma frase, não é? Fernanda Câncio, e que ela parece tomar a letra, porque é de facto uma pessoa que é cansativa. Mas neste caso, quer para um lado, quer para o outro, a questão parece pequena, não é? Parece pequena demais. O Saraiva diz que viu umas fotos íntimas e não sei o quê, coisa que não tem interesse nenhum.
A Fernanda diz que isso é uma ofensa à vida privada dela. Oh, Carlos, eu só vendo as fotos. Gostava, antes de me pronunciar sobre o assunto, gostava de ver essas fotos e depois dizer às pessoas: olha, se o senhor tem interesse ou não tem. O Pedro Mexia fica assim ministro da Devassa e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer a presença do público que temos connosco esta noite e vale a pena recordar que quem quiser assistir a uma das próximas emissões pode fazê-lo. Sim, sim. Vale sempre a pena recordar isso. Um sábado à noite e tal. Exato. Ótimo programa. É um momento bem passado. É um sábado. é? O público está Ui, desagradado por ter vindo? Não. Pronto, pronto, é assim que é desmentido. A voz do ceticismo é desmentida assim. Pronto, quem quiser pode inscrever-se no site da TVI, escolher o dia em que quer cá estar e vir passar um serão com o Governo Sombra. Agora, com o recado dado, avançamos para mais um tema e o João Miguel Tavares vai explicar-nos porque é que se declara intolerante para com a tolerância de ponto. Não receia ser acusado de insensibilidade. Quer dizer, não, até porque estou muito habituado. Mas neste caso, quando é que... A expressão de insensibilidade, de ser acusado de insensibilidade, foi usada por António Costa, o Primeiro-Ministro, para justificar a razão do Governo ter dado a tolerância de ponto no dia 12 de maio, no dia em que chega o Papa a Portugal. Exato. Eu não percebi muito bem a insensibilidade, de facto. Mas, de um modo geral, eu nunca percebo as tolerâncias de ponto. Quando é que é a boa altura para fazer uma tolerância de ponto? A resposta é nunca. Nunca. Nem no Carnaval? Não, ponham já um houve carnaval. quem se tivesse dado mal com essa decisão. Metam um carnaval feriado. Querem dar a tarde antes da Páscoa? Ponham um feriado na tarde antes da Páscoa. Façam qualquer coisa. Mas a tolerância de ponto, de um modo geral, como é atribuída pelo Estado, é atribuída pelo Estado aos funcionários públicos. Logo existe uma enorme falta de equivalência entre, mais uma vez, o setor público e o setor privado. E isso causa uma injustiça de raiz. Isso não é a única desigualdade aqui neste caso. Não, então há muitas. Há muitas. Mas, certamente, o Ricardo vai querer falar da questão da laicidade do Estado. E eu vejo muito... Que é uma discussão interessante e que nós podemos ter. E eu vejo muita gente discutir a questão da laicidade, se faz sentido, sendo o Estado laico, está-se a fazer uma tolerância de ponto, porque vem o chefe máximo da Igreja Católica. E as outras religiões, e quando vier o Dalai Lama também se vai fazer isso, e por aí fora. Pode-se discutir isso. Mas, antes de tudo o resto, eu acho que é esse lado prático e profundamente injusto, que é, independentemente da causa, a tolerância de ponto é uma figura injusta. É injusta para os pais que têm os filhos nas escolas públicas, é injusta para os doentes que têm consultas marcadas nos hospitais. É profundamente injusta. Não faz sentido. Acabem com elas, terminem-na. Seja a última vez, a derradeira. Nunca é boa. E se fosse um feriado, achava bem? Sente que... Não, sendo um feriado, não tem... Fazer feriado com o vinho do Papa, sim, não. Acho no dia que 12 de maio... A questão do laicismo ainda era pior. Aí eu não vejo maneira de fazer um feriado. Por esse lado era pior, porque tinha um peso maior. É verdade, por outro lado, em relação àquilo que eu estou a dizer, só seria melhor porque os funcionários do setor privado também eram abrangidos. Agora, neste caso específico... O argumento do precedente criado com a vinda de anteriores papas quer dizer, mas não se é acabamos válido? no precedente, recuperamos a escravatura e acabamos todos nus com uma parra. Acabamos todos nus com uma parra. O que é que ela saber do Há precedente? sempre um momento do gongo neste programa. Ela saber do precedente. Não, é só neste sentido. Ó velhinho. Vou mexer. Não fiques assim. Não é por isso. Não é por isso. Quer dizer, é só que o argumento do precedente é só quando as coisas são boas. Em geral, aquela saber que se antes as coisas estavam erradas, aquela saber que tenha havido precedente. Eu, por exemplo, gostaria que se acabasse com o precedente de nós irmos para a falência e para a bancarrota de X em X anos. Também há precedentes, mas não quer dizer que seja uma coisa boa. Agora, neste caso em particular, há absurdos que se vão juntando em cima desse. Nomeadamente que a festarola é no dia 13 de maio. É 13 de maio, que é um sábado. É que se me dissesse, agora 13 de maio calhou numa sexta-feira. Não calhou numa sexta-feira, calhou num sábado. E o Papa chega às 4h30 da tarde de sexta-feira. É que não chega sequer às 8 da manhã. O senhor não chega às 8 da manhã, chega às 4h30 da tarde. Deixam as pessoas sair uma hora antes e vão ver o Papa para casa. E, portanto, tudo isto é assim. Eu desconfio que é o nosso
o nosso amigo António Costa quer mais uma vez dar esta borla e agradar a Portugal e ao povo. E concorda com a tolerância de ponto, Pedro mal. Mexia? Não sei quem é que escreveu hoje que é sinal do estado em que o país está, que isto seja uma grande questão. Quer dizer, de facto, parece que estamos realmente muito, muito bem para haver uma grande polémica. Eu acho que eu sou favorável ao princípio da laicidade. Não me parece que isto seja uma ofensa gravíssima, apesar de tudo é um facto relativamente invulgar. Há esse precedente. Se não tivesse havido a tolerância de ponto, também não era escandaloso. É uma decisão que me parece aceitável, tendo em conta que, apesar de tudo, o Papa é uma figura relevante, popular, que não vem cá frequentemente. Este é o ano do centenário, não é uma coisa chocante. Há tantas coisas mais banais e mais habituais que são muito mais chocantes em termos da laicidade, por exemplo, a presença de autoridades religiosas em cerimónias do Estado, etc., onde não há nenhuma razão para protocolarmente num Estado laico elas estarem, e essas estão muito mais naturalizadas e são muito mais numerosas, são do dia-a-dia. Enquanto isto é uma situação claramente excepcional. Pode-se discutir, eu admito que seja discutível, mas não acho que seja um assunto honestamente de... Mas o meu ponto não é E entre esta questão da tolerância de ponto ou do feriado? Parece-lhe Acho que... o feriado era mais problemático. Se vamos discutir pelo lado da laicidade, eu não tinha pensado da discussão por este lado que o João Miguel... Pelo lado de quem tem filhos. Pelo lado, Pelo lado público versus privado. Não tinha pensado nisso pelo lado, porque o que teve em discussão na praça pública foi pela questão da laicidade. Acho que um feriado seria pior, não é? Mas na verdade nós vivemos num Estado laico que reconhece feriados religiosos. Portanto, há sempre momentos em que nós esbarramos com hábitos que com não... 2000 antes de cristianismo. Não é 2000 antes de cristianismo. Há imensos feriados... Estou a dar razão agora. Há imensos feriados religiosos, não é só o Natal, porque se pode dizer, o Natal não é só um feriado religioso, mas há feriados religiosos que são só religiosos. Nenhuma pessoa não religiosa festeja aquela data. E alguns até que pessoas religiosas também não E também há festejam. pessoas religiosas que não festejam. Mas quer dizer, pela laicidade pura, devia-se acabar com qualquer feriado. E, no entanto, as pessoas percebem que há uma tradição e eu acho que o Estado não deve ser insensível a isso. Se mandasse Ricardo Araújo Pereira, em que situações concederia tolerância de ponto? Carlos, olha, eu, em primeiro lugar, eu tenho algum mal a perder em relação a isto das tolerâncias de ponto, porque nunca me abrangem a mim nem às pessoas que têm as mesmas crenças que eu. Porque costuma haver tolerâncias de ponto. No Carnaval eu não festejo. Agora, por causa da Nossa Senhora de Fátima, não acredito. As minhas crenças nunca são respeitadas. Tanto eu como milhões de irmãos meus. E é a maioria dos portugueses. Exatamente. A maioria do povo português. Nós tivemos que, ao longo dos anos, quando havia quartas-feiras europeias ao fim da tarde, tivemos que alegar que íamos dar sangue para conseguirmos sair do emprego a tempo de chegar ao Estádio da Luz. Nunca houve uma tolerância de ponto por nossa causa. E isso gera-me algum incómodo, como acredito. Agora, a pergunta é... Como é que é a pergunta? Se eu Que outras situações concederia? Eu, por exemplo, ainda há pouco tempo tiveram cá os atores da série Walking Dead. Eu acho que era de fazer tolerância de ponto nessa altura. Porque é uma série que também tem um culto grande e até fanático de pessoas. Também, como Fátima, envolve pessoas que se pensa que estão mortas, que de repente aparecem. Como é que se compara o rating do Walking Dead com o do cristianismo? Como é que está em termos de rating? Não sei, tem muitos milhões. Tem muitos milhões, não sei. Em relação... Repara, entre a Eucaristia Dominical e o Walking Dead, eu não sei quem é que tem mais... É uma questão para António Costa ponderar. Portanto, neste caso não dava tolerância de ponto. Opa! Não dava. Não E dá no entanto, todos os partidos... Mas esta união dos partidos... Dá para ver o Papa confortavelmente no nosso emprego, como toda a gente. No emprego... Espera só um bocadinho que eu agora estou a ver o Papa. Tira a senha, pá. Faça como sempre, assim. Exatamente. Tirou a senha à guarda, que eu estou a ver o Papa a chegar ao aeroporto. É assim que se faz, não é? Agora, tolerância de ponto, para quê? Para quê? Está esclarecido, então, porque é que o João Miguel Tavares se declara intolerante para com a tolerância de ponto, quanto ao Pedro Mexia sente-se tático. Valoriza mais a tática do que a estratégia, Pedro Mexia? Não, valorizo mais a estratégia, mas a tática é um bocadinho a estratégia dos pobres. Esse taticismo veio a propósito das eleições francesas e das eleições no Reino Unido. O que é que há de comum nestes dois casos?
Bom, são situações muito diferentes. As eleições francesas foram as eleições presidenciais na altura própria, a primeira volta, e as eleições inglesas são as eleições antecipadas que vai haver. Mas em ambos detectou casos de taticismo. Em ambos há pessoas que vão votar em partidos de que não gostam, ou em candidatos de que não gostam, e é muito engraçado o que está a acontecer. Por um lado, na Inglaterra, a primeira-ministra inglesa decidiu, porque se quer livrar dos contestatários e quer ter uma maioria mais forte, e o Partido Trabalhista está em cacos, quer reforçar a sua maioria. As sondagens dão o Partido Trabalhista a mais de 20 pontos de distância, uma vitória maior do que teve a Sra. Thatcher nos anos 80. E o Tony Blair veio dizer que, se calhar, o que é importante é as pessoas votarem não nos trabalhistas ou nos conservadores ou nos liberais-democratas, mas a partir do momento em que a Theresa May fez a questão sobre o Brexit, votar nos candidatos que lhe vão fazer a vida negra. E isto dito por alguém que foi presidente do partido. Votar não pelos partidos, mas pela posição que os deputados que podem ganhar têm em relação ao Brexit, não tanto no sentido de não respeitar o referendo, mas de fazer a vida difícil a quem quer sair à bruta, como aparentemente a Inglaterra quer dizer. Em França, o que está a acontecer é que, como ficou à frente, melhor dizendo, o candidato Macron, candidato centrista, enfim, um caso estranho na vida política europeia, com um partido que nasceu há poucos meses, etc. E, de repente, toda a gente se precipitou a apoiá-lo, exceto o candidato da extrema-esquerda, que disse que pessoalmente não vai votar, que vai votar... Não vai votar em Le Pen, mas não dizem quem vota. Mas admite que até que vota em branco e tal, e não faz um apelo de voto. E depois o que nós vimos, e vimos na visita da Sra. Le Pen a uma fábrica, vimos que ela entra muito bem no eleitorado comunista, no eleitorado sindical, etc. E já fez, aliás, um apelo explícito aos apoiantes, àqueles que votaram em Mélenchon, para que votem nela. Ela está-se a apresentar como a candidata do povo contra o candidato das elites. E, portanto, as pessoas estão todas, nesses dois países, a dar indicações de voto que não são necessariamente em candidatos ou em partidos que aprovam, mas a pensar no que é que vai acontecer a seguir. A pensar no seu lugar. O próprio Tony Blair quer influenciar o Labour pós-Corbyn. No caso da França, ninguém sabe o que vai acontecer. Como é que, de repente, uma pessoa que tem 39 anos e 3 anos de política pode ser Presidente de França? É uma coisa com que maioria é que ele vai... Trump não teve com isso, provavelmente está a ser correu tão bem. E, portanto, está tudo... O Partido Socialista Francês teve 6,5%. Como não tinha desde o fim dos anos 60, e, portanto, a Europa está muito, muito complicada. Compreende que o candidato mais à esquerda nas presidenciais francesas, Ricardo Araújo Pereira, se recuse a dizer a quem vota, sendo uma das finalistas na segunda volta, a candidata da extrema-direita? Pois, não, lamento, mas não compreendo. Não compreendo, sei que há muita gente de esquerda que compreende, eu confesso que não compreendo. Confesso que não compreendo. Nem que fosse o Inspector Max, aquele pastor alemão que resolve crimes na TVI, contra a Le Pen, é óbvio que era Inspector Max. Se fosse Macron e Inspector Max, eu balançava. Acho que o bicho até tem um sentido de Estado que o Macron não tem. E faro. Exato, tem faro para a política. Faro político. Exatamente. Agora, entre seja quem for e Marine Le Pen, eu acho que não pode haver dúvida nenhuma. A gente tem muitas divergências com o Macron, mas com a Le Pen tem uma que é inultrapassável. Mas é que também tem, se calhar, algo em que está em sintonia com LePen, por exemplo, a rejeição da União Europeia, a globalização e do euro. Mas isso não redime aquele pormenorzinho em que a gente diverge de Marine Le Pen. Isso não pode redimir. É democracia. Exato. Não pode. Essas coisas... Não, mas realmente ela também gosta do vermelho. Como ela gosta muito de tons vermelhos. Não interessa, seja o que for, seja que afinidade houver, não mitiga essa pequenina divergência que temos com ela. Que é, a gente gosta de viver em democracia. Tirando isso, acho que não vejo de que maneira é que isso pode ser
Ultrapassado. Sim, ultrapassado. E parece-lhe que Marine Le Pen vai conseguir entrar no eleitorado de Mélenchon? Isso teme-se. Viu-se na fábrica. Isso teme-se. Isso possa acontecer. A visita dos dois a uma fábrica onde ele disse coisas mais antipáticas, porque mais globalistas, sobre os empregos, o que é que vai acontecer, e ela disse, não, fez um discurso proteccionista, clássico, não, como fez Trump nos Estados Unidos, não, os vossos empregos estão garantidos, etc. E ele foi apupado, ela foi aplaudida. E isso é, aliás, mais uma razão para as pessoas que têm um discurso ao qual esse eleitorado é sensível, é mais uma razão para essas pessoas dizerem, atenção, que nesta senhora não se vota. Acho eu. A tua esquerda está-te sempre a trair. Não é a minha. Tens de mudar. Isto, Não, cá é só tu e o Rui Tavares, atenção. Lá, eu ainda... Tu e o Rui Tavares estão sozinhos nisto. Não, mas não me digas para mudar que eu não quero. Ainda no outro dia fui posto fora... eu fui posto fora da esquerda por uma deputada do PS. Em princípio, não há nada mais humilhante do que uma pessoa ser posta fora da esquerda por uma pessoa do PS. É uma coisa que... eu vou entrar numa igreja e diz-me Xixelina. Não, desculpa, aqui não. Aqui é só para pessoas... que cumprem o catecismo, não é? Senhor Rua. Mas é que depois fora, apesar de tudo, é um PS bem esquerda. amor de Deus. Bem à esquerda, bem à esquerda. Agora, lições de esquerda do PS. pode haver nas eleições francesas um fenómeno de Trump, ou seja, uma vitória de Marine Le Pen contra aquilo que foram as primeiras indicações, nomeadamente as sondagens, dizendo que Macron, com a votação que teve, chegaria lá com alguma facilidade? Eu quero acreditar que não, apesar de tudo. Agora, não me custa acreditar que seja 40 e tal, 50 e tal. Isso não me espanta. Ele fez um discurso triunfalista na noite da primeira volta absurdo. Sim. Absurdo. Agora, não me custa O pai, Jean-Marie Le Pen, disse na noite das eleições, ou na noite seguinte, que ela devia fazer uma campanha mais à Trump. Que o que lhe falhou na primeira volta... Mas o que não parece que seja essa a intenção dela. Pois já é, comparar a França com os Estados Unidos, acho que é uma comparação demasiado arriscada. Eu não fiz o que ela fez. Aliás, ela supostamente entregou o cartão de militante da Frente Nacional e, portanto, até colocou alguma distância. Mas espera aí, deixa-me só dizer isto, porque é só para sabermos o que é que estamos a falar. Ela suspendeu a liderança do partido. O senhor que foi substituí-la teve que ser substituída porque negou o Holocausto. E então tiraram-no e puseram lá o outro. Portanto, é só para sabermos, para sabermos o partido que estamos a tratar. Menos mal, apesar de tudo agora, eu não tenho dúvidas que a maior parte das pessoas que votaram em Mélenchon possam ir votar em Marine Le Pen, mas isso, até porque a senhora fez um bonito panfleto onde comparava os pontos do seu programa, tinha do lado esquerdo e do lado direito tinha os pontos do programa do Sr. Mélenchon. E retirando a questão da imigração, tudo aquilo bate certo. A relação com a Europa, as opiniões sobre a globalização, a proteção dos trabalhadores, tudo aquilo, ponto por ponto, bate certo. Qual é que é o problema do Mélenchon? O problema do Mélenchon é que se ele tirar os imigrantes, o seu programa é igualzinho ao da Marine Le Pen. É igual ao da Marine Le Pen. Não há diferença. Senão na questão da imigração. E, portanto, para quem essa questão não for fundamental e está, sobretudo, mais preocupada com a questão da França aos franceses e da globalização e de proteção dos empregos e de continuarem a ter regalias e maior impostos para os ricos, naturalmente podem, com muita facilidade, colocar o votozinho na senhora Marine. Vamos ver o que isto vai dar. Daqui por uma semana haverá e alguma esquerda volta quer, das provavelmente, eleições francesas, das presidenciais, entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se considera tático. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara centenário. Neste caso, uma centena é muito ou pouco? Ricardo Araújo Pereira. Uma centena não é muito, porque se trata de 100 dias, mas... De falar dos 100 dias de Donald Trump na Casa Branca. E por isso uma centena é pouco, são apenas 100 dias, mas parece muito porque o facto de ao fim de 100 dias ainda estarmos todos aqui acaba por nos animar a todos, não é? Acaba por ser... Só faltam mais, 4.000 ou assim, não sei quantos dias são, mas ele parece que já está farto, anima-te. Ele está farto. Ele disse, eu gostava mais da minha vida antigamente. Ele disse São uma coisa... 365 vezes 4. Vezes 4, é fazer a conta, sim. Não vamos agora ser picuinhas. Que episódio é que elege como o momento mais emblemático destes primeiros 100 dias de Donald Talvez, Trump? para mim, foi o momento em que ele põe no Twitter um tweet
É o que normalmente acontece não no é? Twitter. Isso foi no Twitter. Por aí ele não inovou. É onde, sim. Eu gosto de fanfarrões do Twitter em geral. E a nossa amizade, aliás, é baseada nisso. Claro, evidentemente. Trocamos grandes tweetadas. Exatamente. Aliás, já lhe chamam Mas- Twitter in Chief, não é? Twitter in Chief, sim, Twitter in e ele, mas ele foi. Para mim, é o momento alto destes 100 dias é quando o presidente dos Estados Unidos da América põe a dizer: chupa Schwarzenegger, eu tinha melhores audiências do que tu. É a mesma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa, que não o faz, infelizmente, está muito mal aconselhado, nem Twitter tem, mas era a mesma coisa que o Marcelo ter um Twitter e pôr lá. Estão a ver o Não se Fernando. tem um Twitter, tem-se uma conta no Twitter. Desculpem. E pôr lá, vê, olha, o Fernando Medina também comenta agora na TVI desde que eu saí e realmente tem audiências piores que as minhas. Embrulha, Fernando. É a mesma coisa. Talvez, por acaso, não era o Portas que vinha. Quando é que o Portas conhece? Não era o Portas, não é? Eu parece que sim. Bom, não interessa. Isso era giro para o Marcelo fazer um tweet, ó Pedro. Está bem. Está bem. Falar com alguém que eu conheça. Tá. Tá bem. Mas há uma questão interessante que é o Trump passou a campanha eleitoral toda como aquela gente que está nas tascas, a dizer eu faço e acontece, e isto é facílimo e eu vou, e como é que e eu sei como é que se faz, e aquela coisa que as pessoas costumam dizer quando estão a um balcão antes de dizer encha-me outra vez o copo. E o que é certo é que ele chega ao fim dos 100 dias e repelir o Obamacare não conseguiu. Fazer a reforma dos impostos não pôde. Construir o muro e obrigar os mexicanos a pagar ainda está por provar que seja possível. Mas já há Xanato Diga-se válida. imigrantes Da imigração, foi lá. Exatamente. também. Muçulmanos fora daqui também não consegue. E portanto há aqui Boas relações com a Rússia, também não dá. Sim, e há aqui um aspecto muito positivo que a gente costuma lamentar, que é estes políticos não cumprem nada do que prometem, e que o Trump é ao contrário. Ele não cumpre nada do que promete. Isto é ótimo. E pronto, isso São tem, os checks and balances. tem a um funcionar, lado meu positivo, amigo. não é? Tem um lado positivo. O que é que o surpreendeu mais neste início de mandato, Pedro Mexia? Há duas coisas. Uma é de facto A falta do papel da Melania como primeira-dama? Não, eu gosto da Ivanka. Mas foi ter falhado tudo, praticamente. A única coisa que ele conseguiu... E Mas ele disse não liga há aos umas 100 horas dias. mas que tinha sido uma presidência do mais bem sucedido que há memória. Sim, exatamente. Mas falhou, a única coisa que ele conseguiu, e por acaso foi importante, no sentido de que muitas pessoas que até não gostavam dele votaram nele por causa disso, que foi ter conseguido um juiz para o Supremo, um juiz conservador. Isso é uma vitória política importante, que seria previsível, mas agora tudo o resto falhou e ainda bem que falhou. De facto, o fim do Obamacare, para o qual ele não tinha nenhuma alternativa viável, a amizade com a Rússia, tudo isso que já foi falado. E justamente por isso, porque há um Congresso, porque há imprensa livre que tem denunciado coisas, porque há tribunais independentes e, portanto, o Presidente dos Estados Unidos não pode fazer o que lhe apetecer. O que eu acho, apesar de tudo negativo, apesar de tudo não, certamente negativo nestes 100 dias, é que li uma sondagem que 96% das pessoas que votaram no Trump dizem que continuariam a votar nele. O que significa que pode acontecer o seguinte, que ele pode falhar em tudo e as pessoas votarem nele à mesma. Porque já falámos daquela história da pós-verdade em que as pessoas já não censuram, já nem se importam se uma coisa que se diz é verdadeira ou falsa. Ou seja, mesmo que descubram que é falsa, não censuram por causa disso. E podemos estar um passo adiante, que é a pessoa no fim do mandato estar desiludida com o seu candidato e votar à mesma. Porque se identifica com ele de uma forma qualquer primitiva, que tem uma simpatia qualquer por ele, mesmo que ele tenha falhado. E o fim do Obamacare era absolutamente fundamental. E não foi uma vitória por poucos, foi uma vitória dentro do Partido Republicano, foi uma vitória absolutamente miserável do ponto de vista político. E, portanto, isso é uma boa notícia, apesar de tudo. Esta semana, Donald Trump admitiu a possibilidade de estar para breve um grande conflito. Ele repete muitas vezes palavras. Um grande conflito militar com a Coreia do Norte. Quão preocupante é que lhe parece uma afirmação desta, João Miguel Tavares? Parece-me bastante preocupante no sentido em que ele pode querer ganhar popularidade à bomba, não é? Que, aliás, é uma prática que nos Estados Unidos se consegue. Também, cada vez que sabiam mais pormenores da sua vida sexual, ele mandava bombas.
Wag the dog, exato. E se nós olharmos para estes 100 primeiros dias e tivermos que eleger qual foi a decisão de Donald Trump que mereceu um aplauso generalizado e que teve boa imprensa, foi enviar os mísseis para a Síria. É verdade. E As pessoas gostam muito gostou daquilo. de fogo de artifício, pá. Exato. Ele gostou daquilo. É evidente que a Coreia do Norte não é a Síria e ninguém sabe o que é a Coreia do Norte. E eu, como não sou propriamente, acho que depois de tudo o que aconteceu no Iraque, no Médio Oriente, os intervencionismos americanos não têm dado resultados espetaculares, digamos assim. Se calhar, assim, de repente, deixávamos o regime da Coreia do Norte cair de podre e não há bomba. Agora, é evidente que a questão nuclear na Coreia do Norte é uma questão séria. E, portanto, também não há uma resposta fácil para isso. Avançamos para os decretos. O Pedro Mexia decreta rumor civil. Isto é um título. É um título, é só uma que me recordo. Coisa telegráfica, porque morreu hoje o Nuno Bordaró de Santos, que foi um ótimo cronista político, muito culto, com muita ironia, muito sarcasmo. Foi uma das pessoas que eu me habituei a ler quando comecei a ler jornais. À esquerda? À esquerda, claramente à esquerda, um homem do Partido Socialista, mas da esquerda do Partido Socialista, companheiro de Jorge Sampaio durante muitos momentos da sua vida política e, enfim, para quem gosta de jornais e de crónicas e se habituou a ler, ele é autor desse livro, Rumor Civil, que espero que esteja nas livrarias de volta agora nos próximos dias e leiam. O João Miguel Tavares decreta não respondo. Não respondo. Não, eu decreto isso. Foi essa a resposta do António Costa quando foi interrogado pelo Pedro Passos Coelho esta semana no Parlamento sobre os vetos às administrações do Banco de Portugal e também do Conselho Superior de Finanças Públicas. O Governo vetou os nomes que lhe foram apresentados e não explicou porquê. Pedro Passos Coelho chegou ao Parlamento e perguntei, mas porquê é que estes nomes foram vetados? E ele respondeu, eles não me perguntaram, não respondi a eles, também não respondo a você. Ora, de um Primeiro-Ministro dizer para o líder da oposição não responda às suas perguntas porque acho que não deve responder, é assim esticar-se demais, é por isso que existe o Parlamento e a função da oposição é, de facto, fazer perguntas ao Governo e vigiar aquilo que ele anda a fazer. Portanto, não é admissível esse tipo de respostas, não se pode estar no dia 25 de Abril a celebrar a liberdade e depois no dia 26 de Abril, que foi quando isto aconteceu, não aceitar as consequências daquilo que é viver em liberdade e democracia. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Nobel da Paz. Nobel da Paz. Quem? Para aquele gorducho da Coreia do Norte que me parece merecedor, porque anda há umas semanas largas a tentar demonstrar força, arrebentando lá uns mísseis que tem e não consegue arrebentar nenhum. E por isso eu Quer dizer, eles rebentam logo no lançamento. Sim, parece disfunção balística. Exatamente. É uma coisa, é uma estratégia pacifista na qual Gandhi devia pôr os olhos, porque de facto é outra maneira de abordar o pacifismo, que é não saber arrebentar as bombas que se tem. Parece aqueles vilões dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, não é? Que as bombas arrebentam-lhe na cara eu tinha um tio... Se calhar por isso que ele tem aquele penteado. Talvez. Achas que ele sofre de arrebentação precoce? É possível. Eu tinha um tio que ficou sem um bocado do braço porque não sabia arrebentar pirotecnia. E pode ser a mesma coisa. Qualquer dia este tipo aparece, maneta a dizer, bom, mais um míssil que falhou e tal, mas continuamos a tentar. Contra os imperialistas. Exato. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.